Bom, Mário Magalhães é um dos grandes biógrafos da atualidade. Ele fez uma biografia sobre 2018, sobre lutas e lágrimas. O Mário, você se restringe a 2018 ou pega também os antecedentes do que ocorreu nesse ano infausto? Nassif, 2018 é o ano que vai desaguar a história do Brasil. Eu não digo nem de um século, mas mais de um século. Por exemplo, 2018 é o ano da grande ascensão do movimento Escola Sem Partido. Levado aos finalmente o ideário do Escola Sem Partido, as propostas, os projetos de lei, né? O primeiro foi apresentado na Assembleia Legislativa do Rio pelo então deputado Flávio Bolsonaro. Esses projetos implicam o seguinte: se uma professora considera e ensina que a escravidão foi uma obscenidade histórica, mas em casa os responsáveis acham que foi uma boa, essa professora não teria o direito, poderia ser enquadrada legalmente por dizer o que foi de fato a escravidão. A gente teve em 2018 um retorno, quer dizer, o reaparecimento com grande pujança de ideias que a gente vai encontrar na década de 1930, né? Na Itália, na Alemanha. A gente teve a volta dos integralistas com ações violentas. A gente tem viúvas da ditadura na campanha eleitoral e chegando, né, ao poder. Então, 2018 traz 64, traz 54, a República do Galeão, que tem a sua continuidade na República de Curitiba, e 2018 é também o desfecho da vida, por exemplo, da Marielle Franco, e é também o desfecho do inquérito, do processo contra o presidente Lula, que conseguem o seu objetivo real, que era, antes já tinham derrubado uma presidente constitucional, e em 2018 prendem o Lula e conseguem, logram ter o fator que eu considero determinante para a vitória do Bolsonaro. Na eleição houve vários fatores, mas o determinante foi retirar do páreo o candidato que o venceria. Mário, o livro você faz levantando factualmente esses episódios e tremendo com fontes. Como é que foi a estrutura do livro? O livro foi escrito a quente. Ele tem uma diferença com o clássico livro brilhante do Zuenir Ventura, 1968, O Ano que Não Terminou, porque o Zuenir escreveu o livro 20 anos depois dos acontecimentos que ele narra. Eu escrevi a quente. Os livros muitos capítulos foram originalmente em formato maior, um tanto mal escritos, foram publicados como coluna semanal minha no Intercept Brasil. Mas os capítulos mais longos, mais densos e com mais ambição jornalística e narrativa, eles são todos inéditos. Então, a morte da Marielle, claro que ela aparece no livro inteiro, mas ela é narrada a quente. Eu acompanho a manifestação do dia seguinte ao assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Eu conto como foi quando eu assisto ao Festival Lula Livre no Rio e acompanho como repórter. O Festival Lula Livre, ele é um gancho para um capítulo inteiro que fala sobre a volta da censura. A campanha eleitoral é contada muito com o que eu vi na rua. Então, são textos escritos a quente, com exceção do prólogo, da abertura do livro, em que eu vou contando o que eu vi, o que eu testemunhei, o que eu pensei e muito do que eu senti, porque esse livro, pelo fato de 2018 ter sido o que foi, e pelo impacto que ele teve em mim, ele tem muito de coração misturado com cabeça. Foi realmente um ano trágico para a vida da democracia e todos nós. No caso da Marielle, você virou um trauma jornalístico também. Na sua opinião, aquela cobertura intensiva da morte dela se deveu ao fato trágico da morte, ou foi uma tentativa de evitar que houvesse uma catástrofe política das esquerdas aí em torno do episódio? Do ponto de vista técnico da cobertura do assassinato da Marielle e do Anderson, há uma limitação para o trabalho da reportagem, que é a ameaça à integridade física.
quem está por trás, seja quem for da morte da Marielle, é gente que mata. E essa é uma dificuldade. E isso não apaga o fato de que eu considero que nós excessivamente nos fiamos em relatos policiais, inclusive em relatos que se mostraram, né, armações falsos. Mas o livro, eu não sou crítico de mídia, já vivi essa experiência, mas a imprensa brasileira, ela é personagem do livro do início ao fim. E quando a Marielle é assassinada, a gente assiste a muitas reportagens emocionantes, bem feitas sobre a vida da Marielle. A gente só não fica sabendo, ou tem que procurar com grande esforço, saber o seguinte: o que a Marielle achava da intervenção militar, federal, política no Rio? O que a Marielle achava da condenação do presidente Lula? O que a Marielle pensava das ações do Supremo Tribunal Federal e especificamente da então presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia? O que a Marielle dizia, escrevia e discursava sobre um personagem de nome Jair Messias Bolsonaro? Isso não aparecia. Então, e eu me esforço para contar, né, quem foi a Marielle. E aí, Nassif, a abertura do livro é o que eu chamo de reverência ao livro do Zunir, porque o Zunir abriu o livro contando o Réveillon na casa da professora Heloísa Buarque de Holanda, virada de 67 para 68. Eu abro o livro com uma história de amor. É a virada do ano, 2017 para 2018, da Marielle e da Mônica Benício, a mulher companheira dela, num lugar retirado. Reconstitua a história de vida da Marielle, saída da maré para chegar onde chegou, e os planos delas. Elas iam se casar no dia 7 de setembro, não para homenagear a data cívica, mas por questões ligadas à numerologia. Elas pretendiam ter um filho juntas. O livro que a Marielle começa a ler no dia 1º de janeiro é da Chimamanda, escritora nigeriana, que é Hibisco Roxo, do qual eu pesquei uma das epígrafes do livro. Então, a Marielle, ela acompanha, né? O livro tem 3 protagonistas: Marielle Franco, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. São os 3 personagens que marcam, inclusive, as 3 datas centrais do ano, que são o 14 de março, dos assassinatos, o 7 de abril, da prisão do Lula, e não pelo meu aniversário, e o 28 de outubro, que é o triunfo eleitoral do Bolsonaro. Então, o seu aniversário não foi tão trágico quanto o do Fernando Henrique com as revelações da Intercept. Agora é curioso, porque eu tenho dito, né, quem quis ver, viu. Quer dizer, a gente está tendo agora, por meio do Intercept Brasil, acesso a um tesouro histórico e jornalístico. Mas quem quis ver, viu. O livro conta, no fim de janeiro, para mim, sintetiza toda essa história da Lava Jato como uma operação política. No fim de janeiro, um juiz, a Constituição só fala em desembargador para Tribunal de Justiça do Estado, mas tudo bem, um juiz, o pessoal dos tribunais regionais federais, os membros desses tribunais se intitulam desembargadores, tudo bem. O desembargador do TRF4 diz no julgamento do Lula, algo mais ou menos assim. No livro está entre aspas, está devidamente checado. Se responde a processo, é porque alguma coisa fez. Se considerar esse tipo de visão, não existe mais um inocente na face da terra, para não dizer que a Constituição garante a presunção de inocência, etc. e tal. Quando o Lula é preso, eu faço um esforço para esquadrinhar todos os ritos, prazos, idiosincrasias, estranhezas do inquérito e do processo do Lula, nessas coincidências históricas. Por isso que eu digo que o livro vai e vem. A Marielle é assassinada em março, exatamente, portanto, 50 anos depois da morte do estudante Edson Luiz por um PM na ditadura. A sessão do Supremo, que dá o aval, né, 2, 3 dias antes da prisão do Lula, que dá o aval para a prisão, sinal verde, ela termina na madrugada em que fazia 50 anos cravados, 5 de abril, se a memória não falha, e às vezes ela falha, 5 de abril de 2018, eles podem prender o Lula. Em 5 de abril de 68, aquela figura sinistra do ministro Gaminha colocou a frente ampla na ilegalidade. Então, o ano tem muitas referências. O livro tem muitas referências ao passado, não por um gosto idiosincrático meu. Bom, tudo bem, eu gosto de história, mas é porque o ano puxa isso. Quando a gente vai ver a defesa que o Bolsonaro faz, defesa da tortura, pregação de violência, a gente conhece isso na história, né? A gente sabe o que significam camisas pretas, né? Do hábito de um magistrado brasileiro. Bom, o livro conta
evidentemente, o nome desse magistrado, Sérgio Moro, ex-magistrado agora, e já no fim do livro ele já estava indicado para o ministério, estava deixando a magistratura. Camisas pretas, a gente sabe que isso significava, né? Lá atrás, o Bolsonaro é o cara, tem um capítulo exclusivo sobre mulheres centrado em feminicídio, né? O Bolsonaro é o cara, o candidato, o deputado que diz: feminicídio é mimimi. Se presidente, eu vou acabar com a lei do feminicídio. Sabendo que é muito improvável que o Congresso derrube a lei do feminicídio, a gente fica pensando, como é que ele pretende acabar com a lei do feminicídio? Né? Porque o ano foi muita coisa, né, Nassif? Parece que tem décadas. Foi o ano da paralisação dos caminhoneiros, foi o ano do incêndio no Museu Nacional, foi o ano em que o Neymar ficou caindo na Copa, foi o ano, isso foi janeiro de 2018, é uma metáfora para mim, e o capítulo que narra janeiro, ele se chama Sintomas da Doença. Brasileiros vão para a rua para matar macaco, achando que macaco transmite febre amarela. E milhões de brasileiros fogem da vacina, supondo que a vacina é uma armação estrangeira para exterminar a população brasileira. Isso é a combinação de brutalidade e ignorância. Eu termino esse capítulo dizendo, olha, fim de janeiro, isso é sintoma de alguma doença. O ano vai dizer que doença, né, é essa. É o ano, Nassif, em que um personagem caricatural acaba encarnando o ano 2018, que é o Dr. Bumbum. E aí, de novo, aparece o jornalismo, porque em toda a cobertura sobre o Dr. Bumbum era muito difícil a gente encontrar informações sobre a militância virtual, militância política daquele médico. Tem um capítulo exclusivo sobre isso. Era um doidivanos de extrema-direita, apoiador do capitão Bolsonaro. Né? Marco, se a gente pega, aliás, uma frase outro dia, nem todo apoiador do Bolsonaro era um desequilibrado, mas todo desequilibrado era apoiador do Bolsonaro. Como é que você vê esse fenômeno aí de tudo quanto é sujeito violento em polícia, empresário com problemas, pessoas desajustadas canalizarem para o Bolsonaro? Onde que se quebrou o princípio civilizatório brasileiro aí, na sua opinião? Tem história, né? Está no livro a história, quando a Bolsa quebra em 29 e com aquelas consequências sociais e econômicas no mundo inteiro, a gente vê no que dá aquilo, né? E aqui a gente vem de uma crise ali de 2007, 2008, e eu não vou falar para você que eu tenho ainda um simancol para saber que não vou ensinar o padre a rezar missa, e que tem no mundo inteiro, né, consequências devastadoras na vida das pessoas. O Bolsonaro ele é a expressão mais vulgar, mas ele não está sozinho no mundo, né? A gente tem Turquia, tem Hungria, tem Estados Unidos, tem Itália, né? É um fenômeno... Mas aqui capricharam mais, viu? Aqui a maldade do destino foi maior. Mas essa frase que você falou, ela aparece de cabeça 2 vezes no livro, mais ou menos assim. Nem todo golpista é bolsonarista, mas todo bolsonarista é golpista. E tem um capítulo que é sobre o ideário nazi-fascista anos 30 e 2018. E é o seguinte, quando a embaixada alemã coloca no ar um vídeo bem curtinho sobre a história do regime nazista e dos valores nazistas, do ideário nazista, uma tropa numerosa ataca a embaixada, né, dizendo que o nazismo era de direita. Aí eu digo, nem todo bolsonarista diz que o nazismo era de direita, era de esquerda. Nem todo bolsonarista diz, mas todo mundo que entra ali e diz que o nazismo foi um regime de esquerda, a gente vai ver as suas páginas, são apoiadores do Bolsonaro. Aliás, esse capítulo se chama A Porrada do Neonazista, porque a BBC perguntou para um alemão, professor da PUC do Rio, o que ele achava disso. O alemão falou o seguinte, olha, essa história de nazismo de esquerda só existe no Brasil. Querem fazer um teste? Querem saber como é que a banda toca? Vão lá para a Alemanha, procurem um neonazista e digam assim, você é de esquerda, para ver a porrada que não vai levar, né? Ô Mário, como é que você conta a história do atentado aí ao Bolsonaro? Tem um capítulo chamado A Facada, né, em que eu
bom, eu reconstituo ali uma narrativa jornalística mais detalhada. É óbvio que a facada existiu e eu acho o seguinte, e o livro faz isso, quer dizer, é inaceitável esse tipo de atentado à integridade física de um candidato a presidente da República. Porém, essa convicção não pode apagar a história. Tem que se contar que dias antes o Bolsonaro estava no Acre dizendo vamos fuzilar a petralhada, com um tripé na mão, né, fazendo as vezes de arma de fogo. Isso tem que ser contado. E a facada, ela acaba servindo como pretexto para o Bolsonaro fugir dos debates. É o que o pastor Malafaia fala, né, que foi uma graça, caiu do céu, porque o Bolsonaro odiava debates, e a gente viu nos primeiros, ele levou uma enquadrada da Marina Silva, né? Nunca foi o momento glorioso da Marina na campanha, e ele foge, né? Ele foge dos debates com Haddad, e as emissoras de televisão, em vez de entrevistarem o candidato disposto a debater, cancelam os eventos, e por que pretexto? Porque o Bolsonaro ostentava ótima saúde, dando entrevista para todo mundo, né? E sem nenhum problema, só que ele não foi debater com Haddad. Isso foi muito útil para ele. Agora, você pergunta como é que a gente chega nisso? Tem a raiz da degradação da economia. Mas a vitória do Bolsonaro, Nassif, eu não sou cientista político, não sou cientista social, não sou historiador, mas eu dou no livro um pitaco, que é o seguinte: tem 4 fatores que nas urnas, eu acho que as urnas são sérias, né? Ele que não acha, não deveria ter aceitado o resultado, que contribuem para a vitória dele. Quer dizer, deterioração econômica, disparada de desemprego, situação da segurança pública, recorde de homicídios, desmoralização da política com casos de corrupção e histórias contadas pela Operação Lava Jato. E, em 4º lugar, as questões de moral e costume, né? Os evangélicos passaram de 10% para 30% do eleitorado. Não acho isso nem ruim, nem bom, mas é um fato. Só que não foi isso que decidiu a eleição, nem o antipetismo, que é muito forte, né? É evidente no país. O que decidiu a eleição é o seguinte: no fim de agosto, o Datafolha mostrou que o Lula preso crescia na intenção de voto e que tinha aberto 20 pontos sobre o Bolsonaro no segundo turno. O Datafolha, que bom. O Datafolha é aquele instituto que na véspera do dia 28 de outubro disse: amanhã o Bolsonaro vai fazer 55% dos votos válidos e o Haddad vai fazer 45%, na mosca. O Lula venceria a eleição. Então, o que define a eleição é a retirada do Lula. E daí a relevância ainda maior, né, de se contar o que foram as ações da Operação Lava Jato, do Supremo Tribunal Federal e de todos os seus sócios, né? Tem um capítulo chamado Partido da Justiça, né, no livro, em que eu digo, né, isso é escrito em, sei lá, julho, junho, agosto, numa eventual vitória do Bolsonaro, ele vai ter muitos sócios, né? A gente fala da imprensa, Nassif, o que foi segmentos expressivos da imprensa, do jornalismo brasileiro, dizendo que o Bolsonaro e o Haddad se equivaliam como extremistas. Isso é fraude histórica, isso é desonestidade intelectual. O Bolsonaro, de fato, é um extremista, partidário da tortura, viúva da ditadura, mas o Haddad, para os padrões políticos clássicos, ele está longe de ser um extremista. E isso eu achei, quer dizer, do ponto de vista do jornalismo, o mais grave, quer dizer, o jornalismo não forneceu informações suficientes para cidadãs e cidadãos terem noção do perigo que era o Bolsonaro. E o livro, falando de novo de Lava Jato, tem uma entrevista de uma repórter do Intercept Brasil, Amanda Aldi, com a ex-chefe da assessoria de imprensa da Operação Lava Jato, em que ela fala: não, tudo que a gente vendia, os jornalistas compravam. Quer dizer, eu explico que não se trata de dinheiro, mas se trata do seguinte, de falta de espírito crítico diante de uma informação divulgada por uma fonte, né? Olha, aquela foto dos 5 setoristas comemorando a prisão do Lula aí foi uma página... Em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre. Mas essa assessora, a gente sabia disso, a gente falava isso, mas ela, de dentro, ela fala muito fácil. Então, quer dizer, esse material que a gente está conhecendo agora é um material valiosíssimo, né? Histórico.
Mas quem quis ver, viu, já sabia. Isso. Né? Estava muito claro. Os dois pesos e duas medidas da Justiça Eleitoral, né? A proibição da entrevista do Lula, ora, ali era uma decisão contra o direito de informação, contra a liberdade de imprensa. Uma repórter de um jornal queria entrevistar o Lula na prisão. Um monte de preso dava a entrevista, mas o Lula não pôde. Então, é claro que a justiça foi um ator muito importante. Né? Mário, os artigos, você falou que refletem o momento. Eles são datados, semana a semana. São datados? São datados semana a semana. E alguns a gente vê que, gente, isso é o noticiário de hoje, e outros a gente se espanta. Gente, isso aconteceu em 2018, parece tão mais antigo. E a introdução são duas reverências ao Zuenir. O título do prólogo é O Ano que Tão Cedo Não Vai Terminar, porque é a minha convicção de que as consequências de 2018 vão perdurar não por anos, mas por décadas. Eu dou 3 exemplos rápidos. Em dezembro, com a influência já do Bolsonaro, declarações, os médicos cubanos se retiram do programa Mais Médicos. Isso afeta quase 30 milhões de brasileiros, dos brasileiros mais pobres. Era a única assistência médica, mesmo elementar, a que eles tinham direito. O Bolsonaro, ao chancelar a política liberal do Temer, ele já anuncia o que a gente está vendo, quer dizer que vai se manter esse fenômeno do regresso para as camadas de pobreza mais extrema, né, de milhões de brasileiros. E para a educação, a bola estava cantada. E na educação, a gente envolve também educação e ciência. O impacto desses cortes em pesquisa, com pesquisadores indo embora, isso é para décadas. A gente se lembra, quer dizer, eu nasci na semana do golpe, em 64, mas eu sei, você sabe, que um dos primeiros ataques da ditadura à ciência foi com os pesquisadores de Manguinhos. Os caras eram tão bons que eles foram trabalhar no Instituto Pasteur, na França, né, nos melhores institutos de pesquisa do mundo, e muitos não voltaram. E os que ficaram no exílio por 15 anos deixaram de produzir conhecimento no Brasil. Então, esse ano de 2018 é isso, ele vai influenciar muito a nossa vida por muito tempo.